O título desse vídeo é para servir de questionamento para a gente poder refletir se quando a gente tem muito dinheiro, grande volume de dinheiro, se a gente é rico, tem muita gente que fala milionário, né? Muito patrimônio, muita grana, se efetivamente a gente não pode voltar a perder tudo, a ficar pobre, a ficar sem dinheiro. A resposta parece evidente, né? Muito evidente. Mas nós sempre temos a tendência de achar lá no fundo, né, meio que apagar a realidade e achar que isso, uma vez que você está rico, uma vez que você tem muito dinheiro, você nunca vai voltar àquela condição de não ter mais aquilo tudo, que aquilo não pode voltar a diminuir, você perder, né, você quebrar relativamente. Mas nesse vídeo nós vamos estar falando a respeito disso. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, nós temos que trazer aqui um exemplo prático para que a gente possa entender o que a gente está falando. Recentemente, a gente está acompanhando na mídia um casal que está se separando, e ele é um exemplo, o casal em si, independente de quem foi o erro ou o que estava acontecendo ali, um exemplo clássico, né, de quem teve muita grana, muito dinheiro, e agora, depois de muitos anos de trabalho, 25 anos, o pessoal fala, né, nas reportagens estão aparecendo, não precisamos aqui falar nome de ninguém, porque isso é público e notório, as pessoas vão saber o que a gente está falando, e o importante aqui não é a questão da briga, mas a questão da administração financeira. Isso que o canal fala de dinheiro e como você tem que se posicionar financeiramente para você crescer e para você não perder. Então, vimos que eles ganharam muito dinheiro ao longo dos anos. Vimos também que eles adquiriram muito patrimônio, viviam bem relativamente, trabalhavam muito, produziam, portanto, grandes ganhos, valores, renda, né, receitas. E no final agora a gente fica sabendo que todo o patrimônio que foi comprado, que existe, ele, se vender tudo, não dá para pagar a dívida que tem. E aí apareceram várias dívidas. Então, esse é no primeiro momento, a gente falando assim de uma coisa assim mais prática da pessoa física em si, mas a gente sabe que ali tem muito misturado empresas e negócios e tudo mais, mas de qualquer maneira isso teve um reflexo grande na vida particular. Mas será que só fica isso só em cima das pessoas, de um, de outro e tal? E as empresas, né? Aí agora a gente vai trazer um exemplo das empresas, as americanas, né? As americanas eram uma empresa muito grande, como ainda é uma empresa muito grande, mexia com muitos valores, venda muito grande, né, só com valores bilionários, espalhado pelo Brasil todo, e-commerce, lojas, etc. E aí de uma hora para outra se descobre um rombo, um valor, ela perde todo o valor patrimonial que ela tinha, o valor de mercado, e várias situações têm acontecendo, né, recuperação judicial, o pessoal já querendo pedir falência e tudo mais, ela vive com muita dificuldade para se sustentar, ao passo que nós estamos vendo aí, inclusive, já estão sendo divulgadas informações que as ações estão valendo aproximadamente R$1. Então, o prejuízo, ele foi muito grande, e o estudo do que está sendo feito, estão tentando salvar, mas de qualquer maneira, a empresa está numa situação quase falimentar, e quiçá nós vamos ver aí a possibilidade dela tentar reaver, né, modificar essa situação, como pode também, como consequência, isso não conseguir se modificar. E o fato, né, tanto numa situação quanto outra, o que a gente quer concluir, entender disso aí, é que não importa a quantidade de dinheiro que é movimentado, não importa a quantidade de dinheiro que você ganha, não importa a quantidade de patrimônio que você tem, até porque muita gente acha que ter muito patrimônio é muito simples, é muito fácil. Não é fácil não. Quanto mais dinheiro você tem, quanto mais patrimônio você tem, mais responsabilidade você tem e mais trabalho você tem para poder manter aquilo tudo. Então, é um custo muito alto, né? Não é só você ter, você tem que manter. E aí a gente vai lá para a questão mais simples, que é para todo mundo entender. Você vê uma coisa muito grande, números muito grandes, mas o fato é que você sempre tem que ganhar muito mais do que você gasta. Você sempre tem que ter menos despesa do que você tem de receita. E isso no nível bem elástico, no nível muito bom. Se você comprometer o valor todo que você ganha da sua receita com seus gastos, com a sua despesa, o que vai acontecer é que vai chegar uma determinada data, né? A questão é só de tempo. Dependendo de como você administra isso aí e quanto você está perdendo todo mês, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais e a coisa vai explodir.
e vai explodir, vai ter que ser repensado, ser avaliado, e muitas das vezes a consequência é o quê? A quebradeira. Você quebra, você não tem condições mais de organizar aquilo ali e fazer o pagamento. Então, por mais que você tenha patrimônio, por mais que você tenha dinheiro, sempre há um risco de você efetivamente, se houver, claro, né, um gasto excessivo, uma má administração, que você não perceba que você está perdendo dinheiro, ou se você, de repente, também diminuir a sua receita e não diminuir proporcionalmente a sua despesa, o fato é que a origem é simples: gastar mais do que ganhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.